A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 152º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 5 e 6 do livro 1 de Reis e o capítulo 2 e 3 do livro 2 de Crônicas. A inspiração do dia, o sucesso e fama de Salomão. No capítulo 5 destaca o versículo 5, edificar uma casa ao nome do Senhor. Os capítulos 5 e 8 descrevem as providências que Salomão tomou para edificar o templo onde Deus manifestaria continuamente a sua presença e glória. O templo era de habitação de Deus e um lugar para o povo reunir-se para adorá-lo. Foi edificado em Jerusalém, no Monte Moriá, e foi concluído em 7 anos. Deus deu a Davi a planta do templo para a revelação do Espírito Santo, e Davi, por sua vez, providenciou muitos dos recursos para a obra antes de morrer. No capítulo 6, destaca o versículo 1, no ano de 480. Este versículo é fundamental para o cálculo da data do êxodo de Israel ao sair do Egito. Salomão começou a edificar a casa do Senhor cerca de 966 a.C. Essa data vem da combinação de dados bíblicos com os registros cronológicos assírios. O êxodo ocorreu 480 anos antes da data supra, portanto, cerca de 1446 a.C. No versículo 2 destaco a casa que edificou ao Senhor. O templo que abrigava a arca do concerto simbolizava a presença e a pessoa de Deus entre seu povo. O templo refletia a verdade que Deus desejava habitar entre o seu povo. Era um sinal e testemunho visível do seu relacionamento pactual com o seu povo. E foi edificado a fim de que o nome de Deus habitasse ali. O nome de Deus é santo. Por conseguinte, Deus queria ser conhecido e adorado por Israel como o santo e o santificador do seu povo. E no versículo 12, se andardes nos meus estatutos. Os livros 1 e 2 de Reis registram a trágica história da recusa contínua do povo de Deus para satisfazer essa condição. Em 2 de Crônicas, no capítulo 2, destaca o versículo 1, uma casa ao nome do Senhor. Salomão herdou de seu pai Davi o desejo de edificar uma casa ao nome do Senhor. Coube a Salomão levar a cabo o propósito de seu pai. A melhor herança que um pai pode legar a seu filho é um santo desejo de ver a casa e o reino de Deus estabelecido na pureza, verdade e retidão. No capítulo 3, destaca o versículo 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Uma comparação entre o templo de Salomão e o templo de Cristo, isto é, a igreja, revela o seguinte. Primeiro, o templo de Salomão foi edificado pelo filho de Davi. A igreja foi edificada pelo descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Segundo, o templo de Salomão foi edificado com ouro, prata e pedras preciosas. A igreja é edificada através das vidas redimidas dos que foram resgatados pelo preço do sangue precioso de Cristo. Terceiro, o templo de Salomão ficava no Monte Moriá. A igreja está edificada sobre a rocha da pessoa divina de Jesus e da sua morte expiatória. Quarto, o templo de Salomão tinha sacerdotes mediadores terrenos. A igreja tem um sumo sacerdote celestial, ao qual todo crente pode acercar-se para a prossecução da salvação eterna.
Quinto, o Templo de Salomão foi adornado com ouro e ornamentos. A Igreja é ordenada com a santidade e poder do Espírito Santo na vida do crente. Sexto, o Templo de Salomão serviu de habitação especial de Deus entre o seu povo, a Igreja e a habitação especial do Espírito Santo na terra. 7. O Templo de Salomão era terrestre e temporal. O Templo de Cristo é celestial e eterno. 8. A Igreja, portanto, é a herdeira e sucessora do tabernáculo e templo, com uma habitação visível de Deus na terra. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.